Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Sindicato em Ação, um programa, como você sabe, da TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS, em parceria também com a RS Rádio, a rádio web do Sindifisco RS, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. No nosso programa de hoje, mais duas entrevistas muito interessantes e importantes para o nosso dia a dia. Na primeira delas, conversaremos com Carlos Vinícius Cavalcante, que é servidor do Tribunal Regional Eleitoral, sobre eleições. Uma entrevista bastante interessante e importante para o nosso próximo pleito eleitoral, que vai contar com novidades, então não perca. Na segunda entrevista, conversaremos com Fernanda Cano Casarotto, que é doutora médica oncologista, que vai estar falando sobre prevenção e tratamento do câncer, com foco especial no câncer de mama por causa da campanha Outubro Rosa. Então não perca, mas antes de começarmos o programa, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, nos ajudar a crescer nas redes sociais. Se você é novo no nosso canal no YouTube, clicar no sininho para receber notificações e também se inscrever no nosso canal. Um bom programa e até logo! Bom, já vou trazer aqui para a tela então agora o coordenador de registros, informações processuais e partidárias do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Carlos Vinícius de Oliveira Cavalcante. Bem-vindo, Carlos Vinícius, tudo bem? Bem-vindo, muito obrigado, Everton. Boa tarde, LAC também. É um grande prazer estar participando aqui do RS em Pauta. Dou também minhas saudações aí para os nossos espectadores na internet, no YouTube, Facebook, né, e nos aplicativos aí também da RS Rádio. Legal, que bom a tua participação aqui com a gente estava aguardando bastante esse programa, Carlos, porque são muitas dúvidas, né, dos nossos ouvintes, principalmente agora neste ano atípico, né, um ano de Covid-19, andaram mudando algumas regras, inclusive do horário eleitoral. E acho que a gente podia começar, horário de votação do dia nas urnas, né, do dia 15. Acho que a gente podia começar por aí. O que tem de novidade, né, e principalmente assim, aquela questão dos idosos, né, que a partir de que horas os idosos podem votar, se é só uma recomendação ou é uma obrigação votar em horário diferenciado? Perfeito, Everton. A primeira coisa que a gente tem que pensar, né, nós estamos aí, essa eleição, como tudo que acontece agora, vinculado a esse momento do Covid, né, daquilo que se determinou chamar de novo normal, assim, essa eleição também vai ser uma eleição atípica frente àquilo que nós estávamos acostumados, né? E também, por que não dizer, histórica por todo o desafio que representa nós fazermos uma eleição com um eleitorado aí de centenas de milhões de pessoas, né? Num país com a dimensão continental e com todas as características que o Brasil tem, né? Tão díspares assim, com relação à estrutura. O TSE se preparou para isso, né? Nós tivemos aí foi promulgada a emenda constitucional 107, que ela acabou por adiar a data das eleições e várias datas do calendário eleitoral em virtude da pandemia do Covid-19, né? E o TSE também trabalha na perspectiva de oferecer ao eleitor, né, e também ao nosso mesário, que participa voluntariamente aí nas eleições também, toda a segurança sanitária para que ele possa exercer, né, esse direito, que é o direito de votar, de eleger os seus governantes, né? Então, com relação a isso, existe o quê? Não uma obrigação, mas uma indicação do TSE. O que ele fez, né? Nós aumentamos em 1 hora o horário da votação, do que era já tradicionalmente executado nas eleições, né? Que era das 8 da manhã até as 17 horas, e ele passou, então, a eleição esse ano, ela inicia às 7 horas da manhã e vai até as 17, tá? E daí nós temos uma indicação, uma preferência daí do Tribunal Superior Eleitoral de que os idosos daí, então, votem entre 7 e 10 horas da manhã, né? Então, não há uma obrigatoriedade, né? Ninguém vai ser colocado fora da votação, mas daí vai ser dada preferência para as pessoas idosas, né? Para que exerçam, então, a partir de 60 anos de idade, para que exerçam voto entre 7 e 10 horas da manhã. Então, inclusive, se alguém, por exemplo, for acompanhar uma pessoa idosa junto à votação, vai ser adotado todo o critério, o protocolo sanitário, para que todos tenham o distanciamento necessário, proteção com máscara, utilização de álcool gel, não será utilizada a biometria na urna eletrônica nessa eleição, tá? Justamente para evitar o contato, né?
e daí a pessoa pode acompanhar e pode exercer também o seu voto nesse período, dando preferência, claro, para aquele eleitor mais idoso nesse período. Tá? Então, as recomendações do TSE são com base, né, em estudos sanitários e médicos que foram colocados junto ao TSE. Ele tem uma comissão que auxilia nessas tomadas de decisão, né, para que o voto seja exercido aí com toda a segurança necessária. E como não vai ter a biometria, que documentos o eleitor precisa levar? Assim, o eleitor tem que estar munido de um documento atualizado com foto, tá? Carteira de identidade, passaporte, né? Carteira profissional que tenha foto oficial, né? E também o título de eleitor para que ele consiga ter acesso ali ao seu local de votação, tá? O título eleitoral não é só ele necessário, porque precisa de um documento com foto que identifica o eleitor, né? Mas ele estando com seus documentos ali em dia, ele consegue daí se identificar. Isso é feito perante daí o mesário, tá? E ele preenche então daí o caderno de votação e vota normalmente na urna eletrônica. Uhum. Perfeito. Bom, vamos entrar aqui já num tema... Lá que tu queria fazer uma pergunta, o microfone está fechado. Não sei se tu... Sim, está fechado. Sim. Tu queres continuar, Everton? Tu ia seguir? Segue aí, depois me chama. Tá bem, então. Não, eu já queria que a gente começasse a entrar, aproveitando o Carlos aqui, nos temas que interessam muito assim, aos candidatos, inclusive, né? E eu, claro, ao nosso ouvinte aqui, que tem curiosidade sobre isso também. Os casos de indeferimento, Carlos, quais são os principais casos de indeferimento de uma candidatura? Vamos começar por esse aí. Ok, então vamos conversar assim, falando um pouquinho sobre o processo eleitoral, né? E como que isso chega ao fim, assim, com um candidato na urna passível de ser escolhido pelos eleitores, tá? Os candidatos, né, eles acabam sendo escolhidos, tá, majoritariamente nas convenções partidárias, né, que é onde são, e nesse ano a gente teve uma grande novidade, que foi a utilização das convenções por meio virtual, né, naqueles partidos que optaram dessa forma em função da Covid e das orientações do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Esses candidatos são escolhidos em convenção e eles apresentam, enfim, a sua candidatura ao crivo da Justiça Eleitoral. O que isso quer dizer, né? Que qualquer pessoa escolhida numa convenção partidária, que seja filiada a um partido político, e daí tem uma questão sempre que vem à tona, se é a questão da possibilidade ou não de candidaturas avulsas, né, de candidatos sem vinculação a partido político. Isso é proibido pela nossa legislação, né, então existe, necessariamente o candidato tem que estar vinculado a um partido, filiado a um partido político, e ele cumpre alguns requisitos, tá, requisitos, ele não pode estar inserido em nenhuma causa de inegibilidade, que são aquelas previstas na Constituição Federal e na Lei 6490, que é a lei da ficha limpa, né? Ele tem que ter a sua quitação eleitoral e seus direitos políticos preservados, né? Então, nesse caso, nós temos, assim, o candidato apresenta uma série de documentações indicando que ele foi indicado pela convenção partidária ou, posteriormente, em vagas remanescentes pela direção do partido político, e ele apresenta de que está quite, né? Quite com a Justiça Eleitoral, e também que ele não incide em nenhuma causa de inegibilidade, né? E isso depois é aferido tanto pela Justiça Eleitoral como pelo Ministério Público também, e qualquer outro partido ou coligação também que venha, porque as candidaturas, assim que elas entram, que elas são apresentadas à Justiça, elas são publicadas, né? E dessa publicação da candidatura decorre um prazo para que qualquer pessoa, né? Você, qualquer cidadão possa apresentar uma notícia de inegibilidade, ou seja, que diga assim, olha, esse candidato não pode ser candidato porque, na verdade, ele tem essa questão aqui que atrai inegibilidade, né? Ou até numa ação, né, típica da Justiça Eleitoral, né, que é a ação de impugnação, né, ao registro de candidatura, onde o Ministério Público ou o partido, coligação, podem também impugnar o candidato pelos mesmos motivos, né? Daqui a pouco ele incide aqui em alguma causa de inegibilidade ou não tem alguma questão que envolve, por exemplo, a ausência de documentação, a questão da alfabetização também é uma causa de inegibilidade também que atrai, né? Os candidatos têm que comprovar que são alfabetizados, tá? E isso, até nas candidaturas a vereador, é algo que sempre traz alguma questão. A gente conhece bem a realidade do interior, às vezes a gente vai ter, o candidato não consegue ali um documento que comprove a sua escolaridade, enfim, daí tem que fazer o teste de alfabetização, mas basicamente o que nós temos, né? As causas de inegibilidade que acabam por indeferir as candidaturas, né?
e também as questões documentais. Daqui a pouco a pessoa, por não justificar, por exemplo, uma ausência à votação numa eleição passada e não pagar aquela multa, né, de ausência à eleição não justificada, ela acaba ficando sem quitação eleitoral e não pode concorrer, né? Isso acaba sendo, né, os candidatos também passados que tiveram, por exemplo, uma multa aplicada por propaganda irregular e não fizeram pagamento dessa multa ou parcelamento dela, né, também não poderá concorrer. E aí nós temos as diversas causas aí que atraem aí um indeferimento de uma candidatura, né? Carlos, aproveitando, vamos entrar nessa questão também, duas questões juntos, tá? Fake news. Se tiver uma notícia de inelegibilidade aí para o TSE, de que algum candidato está utilizando o recurso de fake news, isso pode, e for julgado, como é que fica? Ele toma posse, tem que aguardar um julgamento? Como acontece essa parte? Assim, ó, são processos separados, tá? A questão do registro, ela é julgada num processo próprio, né, que é o processo de registro de candidatura, que ao final dele, ele vai dizer se aquele candidato está apto ou não a ser candidato, tá? Daí, se ele vai ou não para a urna, assim, vamos colocar assim para o nosso público leigo, tá? Isso é uma questão. Aquilo que aconteceu ao longo da eleição, né, pode ser aferido daí pelas ações eleitorais próprias, né, que vão depois desconstituir o registro de candidatura, se for ainda durante esse período, ou a própria emissão do diploma, daí entre a eleição e a diplomação dos candidatos, né, ou de forma ainda superveniente lá com relação a desconstituir o mandato eletivo, tá? Então nós temos aí as ações eleitorais típicas para cada momento processual desses da eleição, né, para esse tipo de finalidade. Tá? Então, pode ser desconstituído o mandato eletivo em razão de fake news, né, sendo comprovado, daí inclusive tendo abuso de poder político ou econômico, dependendo de como ensejar essa questão, com toda a repercussão daí no mandato eletivo do candidato. Tá? Imagino que no caso de Caixa 2, a mesma coisa, existência de Caixa 2, como a gente comentou agora há pouco no início do programa, se for configurado a existência de Caixa 2, é a mesma linha também das fake news? Isso, exatamente. Daí nós temos aí, com relação ao Caixa 2 eleitoral, né, os candidatos que concorrem na eleição, e isso é importante colocar, tá? Não só os eleitos, né? Todos os candidatos, eleitos ou não, eles devem prestar contas dos recursos que foram arrecadados e gastos na campanha eleitoral, tá? Todos os candidatos, inclusive o candidato aquele que renuncia, né? Isso é uma questão sempre que bate a porta aqui, né? Nós temos muitos candidatos, por exemplo, que a pessoa é candidata a vereador agora e ela foi candidata em outra eleição e ele foi candidato durante 2 dias, por exemplo, e renuncia logo em seguida, tá? Esse candidato ele tem que prestar contas da Justiça Eleitoral também, na mesma forma que o eleito, né? E a questão daí do Caixa 2 eleitoral, isso vai ser averiguado também numa ação própria, né? Daí nós temos, como você bem colocou, Everton, nós temos daí até a questão da falsidade ideológica eleitoral para fins eleitorais, né? Que isso daí é investigado pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, tá? Como na tipificação aí do crime, né? Em havendo daí indício de utilização de Caixa 2 eleitoral, tá? Então, sim, é investigado da mesma forma. Nós temos a prestação de contas dos candidatos dos quais eles são obrigados e se houver indício, então, de algum tipo de falsidade ideológica que leve à conclusão de utilização de Caixa 2, isso também nós temos as ações aí típicas para isso, tá? E são investigados sim, e a repercussão sim pode ter repercussão daí no mandato eletivo do candidato, tá? Carlos, em que fase nós estamos no TRE de análise das candidaturas? Porque o leigo talvez não saiba, né? O candidato ele precisa se inscrever no TRE e a documentação precisa estar toda adequada e depois vem o prazo para a prestação de contas dos gastos de campanha, né? Em que prazo nós estamos agora? Isso lá, que assim, ó, vamos falar assim, ó, em termos de quem analisa o quê, né? Nas eleições municipais, tá? Quem analisa o registro dos candidatos são os juízes eleitorais, os cartórios eleitorais, tá? Não é no tribunal. O tribunal, esse ano, o tribunal é a esfera recursal. Nós julgamos o recurso daquele candidato que foi indeferido, né? Que ele recorre daí ao tribunal, né? Ou daquele candidato que foi deferido e daí um terceiro interpõe o recurso para que ele seja indeferido, como, por exemplo, o Ministério Público, né? Então, quem julga esses processos hoje, quem analisa eles, são os juízes eleitorais dos cartórios, isso em cada município, né? Cada município vai ter a sua eleição e vai ter lá o seu juiz eleitoral no interior ou aqui na capital, analisando esse processo. Em que momento nós estamos, tá?
bem nesse momento de análise, né? Nós temos hoje, assim, então, pelo calendário eleitoral atual, né, modificado aí pela emenda constitucional, né, nós temos, então, os candidatos, eles ingressaram com seus pedidos ali, finalizando os pedidos no dia 26 de setembro, tá? E nós temos agora até o dia 26 de outubro, então até a próxima semana, segunda-feira, se não me engano, é isso, né? Pelo meu calendário, na próxima segunda-feira, nós temos até segunda-feira para julgar todos os candidatos, tá? Que vão concorrer nessa eleição, né? Para julgar originariamente, ou seja, para que o juiz diga pode ou não pode, né? E para que o tribunal também, em grau de recurso, também avalize isso. Então, a partir desse julgamento, que conclui todos eles a partir de 26 de outubro, né? E aí nós vamos estar a 20 dias da eleição, né? É importante colocar isso. Nós já temos, então, assim, a relação, entre aspas, final dos candidatos que vão concorrer, tá? Inclusive os candidatos deferidos e aqueles candidatos que concorrem sob júdice, né? Candidatos que estão indeferidos com recurso, e daí isso vem aqui para o tribunal ainda para ser julgado o recurso, ou até mesmo ao TSE ou ao Supremo, dependendo do que for a causa, tá? Mas sim, é possível que o candidato concorra, né, e faça todos os atos de campanha, né, indeferido com recurso, por exemplo, né? Nós só temos uma questão que é importante colocar: esse candidato indeferido, ele pode ser substituído apenas até o próximo dia 26, né? Então, vou dar um exemplo assim, ó, num exemplo cabal, assim, por exemplo, candidato a prefeito, tá? Se ele é indeferido e recorre, né, e o processo dele vai ser julgado em grau de recurso aqui no tribunal, por exemplo, após o dia 26/10, tá? Se ele vier a ficar indeferido definitivamente, né, esse candidato não pode mais ser substituído, e daí a chapa sai da eleição, tá? Não existe a possibilidade daí de se substituir o candidato, a não ser em caso de falecimento, né? Daí a legislação permite. Né? Tu citavas que ainda falta o julgamento de 400 casos, é isso? Em Porto Alegre? É. Isso. Em Porto Alegre nós tivemos em torno de 900 candidatos, tá? E está concluído hoje em torno de 60% dos julgamentos. Nós devemos fechar aí no prazo aí do dia 26, com todos eles já analisados e julgados daí, né? Tanto os deferidos como os indeferidos. Muitos casos indeferidos entre esses ou pouquíssimos? Assim, lá, o que eu vou dizer, tá? Se a gente analisar a Lei 6490, tá? Já tem aí 20 anos, e a Lei 135, também a Lei Complementar 135 de 2010, que é a que atualiza a 6490, que é a Lei da Ficha Limpa, tá? Se a gente for fazer uma análise histórica disso, a gente vê, assim, que o próprio meio político já meio que absorve essa questão de não tentar colocar um candidato inelegível a concorrer. Nós temos algumas questões, tá, que são discutíveis juridicamente, né, que envolvem principalmente a questão do gestor público, de improbidade administrativa, né, mas as questões que envolvem, por exemplo, as condenações previstas lá na 6490, tá, que atraem inegibilidade, me parece que o meio político já absorve isso de forma bem contundente, de que não adianta muito submeter uma candidatura que não vai conseguir depois ir para frente, né? Então, nós temos, assim, ó, como principais causas hoje, tá? Além dessas que eu te citei, que ainda geram alguma discussão, né? Principalmente aquilo que envolve improbidade administrativa, alguma condenação que está em discussão ainda, as questões das liminares, por exemplo, nós temos gestores públicos condenados, por exemplo, na justiça comum, né? E que conseguem daí uma liminar para que se suspenda os efeitos daquela condenação e ele pode concorrer. Isso acaba acontecendo, né? É do próprio meio, assim, né? Mas nós temos, assim, ó, basicamente hoje, tá? A questão da quitação eleitoral, ela atrai bastante o indeferimento de candidaturas, e a questão da filiação partidária, desculpa, né? Que é uma coisa, assim, que normalmente os partidos não têm um registro muito claro e definido com relação às suas filiações, né? E acaba daí tendo muito candidato que acaba, enfim, cancelando filiação ou se filiando a outro partido e acaba tendo problema daí de filiação partidária e gerando o indeferimento do registro da candidatura. O nosso básico hoje é com relação à questão da filiação partidária e da quitação, né? A questão da 6490, até daí isso é alvo da ação de impugnação, daí o próprio candidato se defende, tem todo um rito processual, né? Uhum.
E, Carlos, aproveitando nessa linha, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui em Porto Alegre, né? O prefeito está sofrendo um processo de impeachment na Câmara de Vereadores, né? Que está correndo aí. Se acontecer de ser gerado o impeachment dele, ele fica inelegível também? Ele pode concorrer? Ou vale para a chapa também? Ou é só para ele? Isso vale para ele, tá? As questões da inegibilidade, tá? Elas são questões personalíssimas, da pessoa, né? Claro que ela vai ter reflexo na chapa, no sentido de que se for indeferida uma candidatura e não houver recurso, né, cai a candidatura do prefeito e vice, porque não existe como ter uma candidatura separada apenas de vice ou apenas de prefeito, tá? Então ela acaba tendo essa repercussão, mas a análise das condições de elegibilidade ou inegibilidade, elas acabam sendo aferidas processo a processo. Então, na verdade, né, quando se analisa o processo do prefeito, é apenas do prefeito, do vice também, e a gente acaba certificando, né, dando o resultado de um processo no outro, dada essa questão de que a chapa é indivisível, né, vai ter repercussão nela. Com relação a essas questões que envolvem, por exemplo, a gente tem que ver muito tempo do que está ocorrendo, né? Por exemplo, o processo de impeachment, esse que tu te referes, Everton, ele está correndo ainda, não existe condenação, né? Logo, as condições de elegibilidade estão mantidas nesse momento. Em havendo uma causa superveniente, né? Isso pode ser daí levado daí também a submissão do juiz eleitoral para, enfim, para alguma repercussão que tenha. É importante dizer que a legislação ela se alterou nesse sentido, tá? Com relação a essa eleição, e isso não foi enfrentado ainda pelos tribunais, assim, né? Com relação de qual é o entendimento sobre a causa superveniente ali e qual é a operação daí que isso teria, né? Qual é a repercussão, melhor dizendo, com relação à candidatura nesse caso, tá? Mas as condições, a princípio, são aferidas no momento da candidatura, a pessoa tem, né, a não ser aquelas que afastem a inegibilidade. Por exemplo, eu tenho uma condenação agora que não me permitia ser candidato e saiu uma liminar dando efeito suspensivo àquela condição, né? Isso daí é tratado de pronto, né? Mas essas questões aí são tratadas caso a caso, em tendo causa superveniente ou não, tá? Mas no momento, sem condenação, não tem repercussão, né, no registro de candidatura. Só mais uma dúvida, e no caso do impeachment, que ele é um processo, a gente sabe, é um processo político e que se dá dentro de um determinado poder, né? No caso, nós estamos falando, né, no poder legislativo municipal, tendo a definição do impeachment, ainda a justiça eleitoral ou a justiça ampla, de qualquer forma, ela precisa se manifestar sobre a inelegibilidade deste candidato? Assim, ó, a inegibilidade, tá, ela é verificada pela Justiça Eleitoral a cada candidatura, tá? Então, não necessariamente tu vai ter uma decisão que declare ele inelegível agora, caso haja uma condenação, tá? Isso a cada candidatura submetida é que é verificada as condições de elegibilidade ou causa de inegibilidade de um candidato, né? Por óbvio, assim, ó, nós temos uma decisão aí emanada por um poder, né? Legitimamente, daí no caso competente para emanar essa decisão, e daí não me compete qualquer tipo de comentário sobre a questão se essa decisão é uma decisão política ou não, né, com relação, mas é uma decisão emanada por um órgão competente. Ela é discutível juridicamente, sim, né, na justiça comum, não na eleitoral, tá? A eleitoral não faz qualquer tipo de análise com relação a essa condenação, né, com relação ao mérito dela, né? Se houver alguma discussão com relação a isso, né, será na justiça comum, né? Creio eu, daí seria esse o caminho. Na justiça eleitoral seria mais a questão daí de saber se aquela inegibilidade teria alcance ou não nessa candidatura, tá? Mas ficaria por aí, né? Sim. Carlos, avançando um pouco, nós estamos em plena campanha política, há pouco mais de 20 e poucos dias, 25 dias da eleição, e os candidatos estão na rua, entre aspas, estão mais na internet. O que é permitido na internet? Lives eleitorais, showmício é permitido? Nós temos agora o caso do Caetano Veloso, que quer fazer uma live para uma candidata aqui em Porto Alegre, e eu acho que o Ministério Público, eu acho que bloqueou, né? Não tenho certeza. O Ministério Público Eleitoral depois disse que live pode, né? Não é showmício. O que os candidatos podem fazer? Eles podem caminhar na rua, distribuir panfletos, os seus apoiadores, showmício pode, live pode, o que pode?
Assim, ó, eu vou me permitir não comentar essa questão, né? Eu peço desculpas por isso, porque ela vai ser submetida, nós já temos o recurso aqui para ser apreciado pelo tribunal, tá, com relação a essa questão. Teve uma decisão exarada pelo juiz responsável pela propaganda eleitoral de Porto Alegre, né, na verdade foi esse pedido, essa representação aí com relação a live ou showmício, enfim, ela foi entre candidatos, tá? Foi uma coligação contra outra coligação. Não teve, se não me falha a memória, não teve intervenção do Ministério Público ali como autor, foi entre os partidos, o Ministério atua como fiscal da ordem jurídica, tá? Mas esse processo ele está agora para ser decidido aqui o recurso, né, com relação a essa questão no tribunal aqui, então eu só peço desculpas assim para não trazer maiores informações assim com relação a essa questão, porque ela está sendo enfrentada pelo tribunal, tá? Daí o que pode e o que não pode fazer, né? Na verdade, assim, ó, os atos de campanha, né, eles estão permitidos, não existe nenhuma vedação, assim, com relação hoje à proibição, melhor dizendo, com relação a atos de campanha, seja que o candidato possa caminhar, entregar um panfleto, fazer uma carreata. O que existem são recomendações sanitárias, né, emanadas pelo órgão competente aqui, que é a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, né, e do qual, então, os juízes responsáveis pela propaganda eleitoral acabam passando para os partidos, para que eles possam observar, então, essas regras. Então, bem como eu falei, essas questões aí que nos trazem esse novo momento que nós vivemos, né, acabam incluindo nessas questões, né, na questão da live, né, de se fazer um show, se é permitido ou não, e agora o tribunal vai se manifestar com relação a isso, né, primeiro no enquadramento, se isso é uma live ou se isso é um showmício, como é que funciona, qual é essa lógica, né, e a gente vai ter daí alguns parâmetros, talvez, a partir daí, né. As questões, nós temos hoje, por exemplo, assim, ó, a permissão de realização de carreatas, caminhadas, tomando as precauções sanitárias necessárias de distanciamento. Nós temos hoje o comício drive-in, que é uma novidade assim que surgiu nessa eleição, né, que é de se poder fazer um comício com as pessoas dentro dos seus carros. Nós tivemos, se não me falha a memória, nós tivemos um debate, assim, não tivemos agora recentemente, então nós estamos vivendo, assim, ó, isso é uma nova realidade que se apresenta, por óbvio que dentre essa nova realidade, nós temos várias coisas que vão surgindo daí, né? E a justiça vai dizendo, olha, isso pode, isso não pode, isso está ok. Então, assim, basicamente hoje a eleição, né? Vocês podem ver, nós tivemos uma evolução da legislação eleitoral e com isso nós tivemos uma modificação do comportamento do candidato, né? Nós vemos bem menos papel hoje na rua, né? Se forem ver hoje, é muito menor do que era 10 anos atrás, né? Eu trabalho na justiça eleitoral há 16 anos, né? E eu me lembro como é que ficavam as ruas. Era uma coisa assim, era intransitável, né? Hoje a gente tem isso em muito menor escala. E o candidato já percebeu que, na verdade, aonde ele se movimenta, aonde ele se comunica, aonde está o eleitorado. E o eleitorado está onde? Está nas redes sociais, o eleitorado está na internet, o eleitorado está na live, acompanhando o YouTube, e por aí vai, né? Então, nós vemos assim que, na verdade, é muito claro isso, né? Que a vida vai acompanhando as modificações. Então, aquilo que era importante para o candidato num determinado momento, e é claro que a gente tem que levar em consideração assim, ó, a eleição municipal, ela é muito própria, né? Nós temos um vereador, e ainda a questão do aperto de mão, né? A questão do contato mais próximo, para o vereador isso é muito importante também, né? Então, isso não está proibido, é importante dizer. O que está proibido são algumas questões, algumas condutas que todo mundo já conhece, distanciamento social, utilização de máscara, não ter contato físico, não compartilhar, por exemplo, bomba de chimarrão, né, utensílios de uso pessoal, né? Isso tudo realmente existem determinações sanitárias que são seguidas por todos, né? E já está aqui no programa e na tela conosco a oncologista Fernanda Cano Casarotto. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Então, Fernanda, como nós estamos aí, né, o fundo da tela aqui da nossa live nos denuncia, nós estamos aí na campanha do Outubro Rosa, que fala sobre a questão do câncer de mama. Nós tivemos programas aqui durante o mês, né, abrimos inclusive no dia 1º, também falando sobre o assunto, mas se a gente pudesse ampliar, falar do câncer de uma forma mais ampla, para que as pessoas possam se prevenir,
Eu queria abrir contigo isso, falando quais são os principais, se as pessoas que vão no teu consultório, né, os pacientes te perguntam o que causa câncer, afinal, por que eu tenho câncer, da onde veio essa doença que eu tenho agora? Bom, boa tarde, obrigada pelo convite. Eu sou oncologista clínica, né? Eu trabalho no Moinhos, trabalho numa outra clínica, no Instituto Kaplan também, atendo oncologia geral. Eu acho que a maneira mais simples de responder a tua pergunta é, a maioria das vezes a gente responde que infelizmente foi um azar, tá? A maior causa de câncer, se a gente for pensar, é um azar. A gente consegue explicar os casos de uma maneira, por exemplo, uma família que tem uma síndrome genética que a gente conhece a predisposição daquela pessoa numa pequena parte das vezes. O que ocorre e o que as pessoas são muito preocupadas é com relação a fatores de risco. E quando a gente fala em fator de risco, é importante a gente diferenciar o que é um fator de risco do que é um agente causador, tá? Então, assim, para a gente conseguir dizer que um câncer, por que um câncer surgiu? A gente tem vários estudos que observam as pessoas e os comportamentos e acham associações, como, por exemplo, o caso do tabagismo com câncer de pulmão, que é uma associação muito comum, todo mundo sabe isso, né? Câncer de cabeça e pescoço e tabagismo. Então, a gente encontra uma correlação muito alta, né? Mas não quer dizer que todo mundo que tenha câncer de pulmão tenha que ter fumado, e nem que todo mundo que fume vá desenvolver câncer, mas é um fator associado, é uma associação fortíssima. Para a gente, em medicina, dizer que uma coisa causa outra, a gente seguia pelo conhecimento científico. Como é que a gente monta o conhecimento científico? Qual que é a melhor evidência científica que existe? É um ensaio clínico randomizado, como a gente chama. A gente pega 2 grupos, escolhe os grupos aleatoriamente, e num grupo a gente faz uma intervenção, e no outro grupo a gente não faz. Tem jeitos de fazer isso ser de maior qualidade ou de menor qualidade, mas essa é a melhor evidência científica que existe. Então, para eu dizer, por exemplo, que o cigarro causa câncer de pulmão, eu teria que pegar 2 grupos, dar cigarro para um grupo aleatoriamente e não dar cigarro para o outro. E é por isso que isso nunca vai ser feito. Então, para eu conseguir dizer que uma coisa causa outra, eu teria que fazer um estudo, uma investigação, um estudo intervencionista, né? Essa é a melhor maneira da gente encontrar as respostas. Só que a gente não faz isso, né? A gente não faz isso porque a gente acha que a gente pode estar expondo a pessoa a um risco, e isso é antiético, né? Jamais vai ser feito. Então, a gente seguia por associações. Então, essa é a melhor maneira de responder a pessoa. Por que a pessoa teve câncer, né? Muitas vezes, a gente daí sabe que os fatores de risco andam lado a lado, dependendo dos tipos de tumor. Tabagismo, estilo de vida, características genéticas da própria família, exposição ocupacional, que é uma coisa que a gente fala pouco, mas exposição a agentes químicos, né? Hábitos culturais que o povo tem de consumir determinado tipo, ou mascar algum tipo de fumo. Então, tudo isso está correlacionado, né? Mas mesmo assim, uma pessoa pode ter um câncer sem ter nenhum daqueles fatores de risco que a gente conhece para aquela doença. E a gente, na maioria das vezes, não consegue ter uma explicação exata de por que é que aquela doença surgiu. Pelo menos isso não hoje, em 2020. Talvez em breve a gente consiga entender melhor a genética das pessoas e por que a gente desenvolve uma proliferação desordenada de células, que é o câncer, né? É isso. Fernanda, e, por exemplo, no caso do câncer de pulmão, não há evidências que se possam relacionar a cidades com maior número de veículos, por exemplo, grandes? Com certeza, exposição à fumaça, né? Isso está bem relatado e descrito. O câncer de pulmão, na verdade, o que vai acontecer com ele agora nos próximos anos, nos países desenvolvidos, a tendência é que suba até um patamar e depois comece a descer. Na oncologia, a gente
fala, por exemplo, a gente está aqui conversando com o público em geral, mas câncer de pulmão, quanto mais a gente conhece, mais a gente entende que ele tem vários tipos de câncer de pulmão. E tem alguns tipos de câncer de pulmão que não necessariamente estão correlacionados ao tabagismo, né? E esse é um tipo de câncer de pulmão que vem aumentando a incidência no mundo, em pacientes com câncer de pulmão não tabagistas. Os cânceres mais correlacionados ao tabagismo, esses parecem já estar em alguns países numa curva decrescente, refletindo o hábito das pessoas, né? Mas com certeza a inalação de fumaça, né, de agentes ocupacionais também tá bem relatado isso, né? Porque o que acontece? O que acontece quando a gente faz uma agressão, né, no nosso epitélio normal? A gente tem lá a nossa célulazinha normal crescendo numa boa. E a gente tem um agente agressor. Esse que são esses fatores de risco. A gente agride aquela célula. E constantemente a gente está agredindo as nossas células, né? E a gente tem mecanismos que reparam isso. A gente tem um mecanismo muito sofisticado no nosso corpo, que a gente está crescendo célula o tempo todo e matando célula o tempo todo. E algumas nascem defeituosas. A gente tem os nossos próprios mecanismos que reparam isso. De vez em quando tem uma pessoa que tem um mecanismo que não funciona direito. E se ela não agredisse, talvez, aquela célula, aquilo ficasse parado. Mas quando a gente tem uma predisposição e tem um agente agressor, e aí vai variar, né? A gente pode desestabilizar aquilo ali e aquela célula que era para morrer, ela acaba perpetuando, né? Tá certo. O Vicente Busatti, que nos acompanha agora aqui pelo YouTube, ele pergunta se o câncer pode ter origem emocional. É muito comum que os pacientes no consultório, quando tem um diagnóstico de câncer, correlacionem eventos traumáticos e estressantes ao aparecimento de câncer. Não existe uma evidência científica forte que diga que isso possa ser um fator causador. Por isso que eu já abri a nossa conversa explicando o que é um fator de risco e o que causa. A gente não vai ter nunca essa resposta, né? Mas é muito comum que os pacientes digam que passaram por momentos estressantes e a gente sabe que o estresse tem uma correlação com a nossa baixa imunidade. A gente vê isso muito, por exemplo, em pessoas, por exemplo, que têm herpes labial, né? E tem um evento estressor e, pum, aparece uma infecção. Isso parece estar correlacionado. Se isso tem ou não relação com câncer, eu acho que é um pouquinho demais, assim, é um pouquinho de forçar o que a gente entende. Mas eu posso dizer, assim, da minha prática, que não é incomum os pacientes relacionarem um diagnóstico de câncer com um momento estressor grande na vida. Muito embora, e também é um exercício comum do paciente que chega no consultório com um diagnóstico de câncer, tentar entender por que aquilo ali aconteceu, né? E a pessoa mesmo começa a tentar achar uma explicação para aquilo, né? E é aí que vem muitas vezes essas questões emocionais, assim, né? Uma briga grande, ou um divórcio, ou um desentendimento no trabalho, ou um estresse que a pessoa diz assim, eu tive cronicamente um estresse muito grande, né? Então, dizer que causa, eu acho que é um pouco demais, mas é comum esse relato, assim. Doutora Fernanda, de uma forma mais direta, o que é o câncer? A senhora já explicou algumas coisas ali que quase contou já o que é, né? Mas diretamente assim, o que é o câncer? Um crescimento anormal de células? O que é? É um crescimento anormal de células, exatamente. A gente pode ter um crescimento anormal de células benigno, que é o que as pessoas gostam. Muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, eu tenho um diagnóstico de um tumor, mas é um tumor benigno. O que significa isso? Que a célula que cresceu desordenadamente ali, ela não é uma célula maligna. O que faz uma célula ser maligna? São características da célula que promovem invasão e chance de que ela se desloque para outros lugares. Então, ela não é uma célula que cresce, por exemplo, como um pólipo no intestino. Muitas vezes a gente faz uma colonoscopia, tira um pólipo, e aí a gente vê lá um pólipo hiperplásico. O que é aquilo? É um pólipo que tem célula que cresceu demais, que não deveria ter crescido ali, tem um acúmulo de células ali, mas não são células com potencial maligno.
câncer significa malignidade. Malignidade significa poder de invadir, ou seja, a gente, por exemplo, tem um câncer de pele. Se a gente não trata, se a gente não tira, ele vai crescendo, ele vai corroendo o tecido ao redor, né? Se a gente tem um pólipo maligno, se a gente tem um carcinoma de intestino, a gente sabe que aquela célula tem alterações nela que deixam ela com a habilidade de viajar pelo nosso corpo e migrar para outros lugares. A base biológica do câncer é essa. É uma célula que devia ter morrido porque ela era defeituosa e ela sobreviveu. Essa é a dificuldade. São células, de uma certa maneira, de vez em quando eu faço essa analogia, elas são células inteligentes. Elas escapam dos nossos mecanismos de homeostasia. A gente tem um equilíbrio no nosso corpo, né? Tanto de sangramento, coagulação, a gente vê isso, por exemplo, quando a gente se corta. A gente fica um tempo sangrando e logo vem aquelas células lá, fazem a casquinha e tudo mais. Esse é o mecanismo que nos protege. A gente tem a mesma coisa para impedir que a gente fique fazendo câncer. Esses mecanismos de reparo do DNA. E isso vai envelhecendo ao longo do tempo, esses mecanismos de reparo. É por isso que a gente tem, de uma maneira global, uma associação de aumento de câncer com aumento de idade. Sim. Doutora, existe prevenção diante desse cenário? Eu posso comer alguns alimentos que me ajudam e posso comer outros que me prejudicam? Ou posso ter hábitos que acabam me levando ao câncer? Ou, como a senhora usou, é o azar? É uma célula que eu não vejo que começa a trabalhar. Tem um componente grande de azar envolvido, existe, mas, assim, o azar, a predisposição genética que eu nasci, hoje eu não controlo. E em oncologia, quando a gente fala em prevenção, a gente está dizendo assim, bom, eu tenho que mudar o que eu controlo. O que eu não controlo, eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar uma mutação genética. Hoje, eu não sei se vocês viram, mas esse mês, o prêmio Nobel de Química foi dado para uma dupla de mulheres que descobriu uma maneira de mexer no DNA da célula de uma bactéria. Então, talvez essa discussão que a gente esteja tendo hoje, assim, só para a gente pensar um pouco assim, mas daqui a pouco, daqui a 100 anos, sei lá, a gente vai conseguir mudar o nosso código genético. Não sei. Mas hoje isso eu não consigo mudar. Então, o que eu consigo mudar? Quais são os fatores que eu consigo modificar o meu risco? Principalmente, alteração de estilo de vida, comer melhor, não ter sobrepeso, imunização, vacina do HPV, vacina da hepatite, diminuir a ingesta de açúcares refinados, atividade física. A OMS hoje preconiza atividade física como 30 minutos diários, 5 vezes por semana, que é uma coisa que está praticamente ao alcance de todo mundo, né? O que mais que a gente tem como mudar? Essa questão da dieta é interessante, tá? Porque a dieta é uma coisa que tem muito questionamento a respeito da dieta. Evitar alimentos ultraprocessados, ultra-industrializados, embutidos, né? Não é que a gente não possa comer, mas a gente tem que comer com parcimônia, né? Não tem que ser a base da alimentação da pessoa esse tipo de comida, né? Tentar comer comida, como a gente chama, comida de verdade, comida que a gente prepara. É mais demorado, é mais complicado, sim, mas é mais saudável, tem mais fibra, é mais natural pra gente, né? Então, tentar tirar tudo que a gente consegue de preservativos, né? Não fumar, não beber, né? Em quantidades regulares. E também a ingesta alcoólica é outra coisa que de maneira muito frequente vem essa pergunta, quanto que é seguro beber? E a gente não sabe essa resposta, né? Provavelmente essa é uma resposta diferente para cada pessoa. E a gente, de novo, eu não me conheço totalmente a minha genética, eu não sei em que ponto do espectro que eu tô. Se eu tô do tipo, no ponto que não pode beber muito, aqui poderia. A gente não sabe. Então, qual que é o melhor? É evitar.
até porque o álcool é uma coisa super calórica, né? Manter o peso. Outra coisa que também a gente consegue fazer e diminuir o risco de câncer é a amamentação na mulher, né? O hábito da amamentação está correlacionado com uma diminuição do risco de câncer de mama. Evitar o sol em horários entre 10 e 16 horas, né? O pico do sol da exposição, usar filtro solar nas crianças, né? Que é uma coisa que a gente talvez não tenha tido o hábito na nossa infância, mas trazer para agora, porque quanto antes a gente começar melhor, evitar esse horário do sol, tentar pegar sol de manhã, antes das 10 da manhã ou das 5 da tarde. Usar, quem trabalha, por exemplo, com exposição à fumaça ou a pó, usar esses EPIs, isso daí também garante proteção. E eu acho que também a gente poderia conversar um pouco, já que a tua pergunta foi sobre isso, né? Como é que eu consigo evitar? Outra coisa muito comum que a gente conversa no consultório é a respeito de exames médicos. Quais são os exames que a gente tem que fazer para não ter câncer? E esse é um assunto um pouco mais polêmico para alguns tipos de neoplasia e um pouco mais consensuais para outros, tá? Hoje em dia, o que a gente tem muito sólido de que são exames que a gente tem que fazer para prevenir o câncer? Mamografia. Tá? Aí a gente vai ter uma divergência entre o que o Ministério da Saúde recomenda, entre o que a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda, entre o que a OMS recomenda, o que a Sociedade Americana recomenda. Mas a gente vai ter ali um início de rastreio entre 40 e 50 anos, com mamografia, seja ela anual ou bianual. Para mulheres ainda, citopatológico de colo uterino, o exame preventivo do colo, né? Iniciando após o início da vida sexual, né? Ou acima dos 25 anos. Abaixo dos 25 anos, a taxa de câncer de colo uterino é baixa. E em países desenvolvidos, vem se tornando mais baixa ainda, porque eles vacinam as meninas e vacinam os meninos, né? Isso é uma doença que eu acho que talvez em algumas décadas vai deixar de existir nos países mais desenvolvidos, nos países que tenham vacinação para HPV. Então, para as mulheres, principalmente esses dois exames. Para os homens, PSA e toque retal. Talvez um dos pontos mais controversos com relação a rastreio na oncologia é quem triar, quem rastrear e quem não rastrear para câncer de próstata. O PSA já foi um motivo de discussão muito grande, assim, das pessoas. Tem que fazer, não tem que fazer, até a partir de que idade, né? E hoje a recomendação é que se discuta individualmente, cada paciente se explique o que significa fazer o PSA, fazer o toque retal, acima dos 40, 45 anos, 50 anos, a depender da história da família daquela pessoa, da raça daquela pessoa também. Por exemplo, a Sociedade Americana recomenda início de triagem, de rastreio com PSA para homens negros com uma idade mais precoce, aos 40 anos. Então, essa é uma discussão grande, é uma discussão muito grande, porque existem grandes estudos que não conseguiram mostrar alteração em mortalidade, mas, de novo, isso é uma discussão. Se a gente tem um paciente que a gente orienta bem, diz, olha, esses são os riscos de fazer o PSA, esses são os benefícios de fazer o PSA, junto com a avaliação, com o exame físico, é um exame que pode ser muito bem indicado, especialmente em homens entre 55 e 69 anos de idade. Acima dos 70 anos de idade é outra discussão. Depende do quão bem está aquela pessoa. Qual é a expectativa daquele homem de 70 anos? Porque 70 anos é uma idade que a gente pode ter uma pessoa muito doente ou uma pessoa extremamente saudável, um atleta, né? Então, dependendo da expectativa de vida e daquela pessoa entender que talvez ele faça um exame, que talvez ele até faça um diagnóstico de câncer, mas de uma doença muito indolente, uma doença que talvez não fosse causar um problema para ele a longo prazo.
e tentar dividir isso com o médico dele. Né? Hoje em dia, a gente, por exemplo, pacientes com câncer de próstata de baixo risco, dependendo do paciente, a gente pode só ficar olhando. É uma técnica que a gente chama de vigilância ativa. A gente fica fazendo exames com mais frequência. Isso para próstata. Que é mais de rastreio. Muito importante a gente conversar aqui no estado sobre colonoscopia. É um exame que ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. Por causa do preparo, porque é chato, porque tem sedação, porque a pessoa tem que parar de trabalhar um dia inteiro, ela tem que ir para o hospital, ela tem que ficar a noite inteira limpando o intestino com diarreia, né? Mas é um exame que ele não só é diagnóstico, como ele é preventivo e ele é tratamento. A gente entra com uma camerazinha, investiga todo o intestino, e se a gente tem um pólipo, a gente já tira ele ali. A gente sabe que a maioria dos cânceres de intestino um dia foram um pólipo, se não a totalidade dos adenocarcinomas de intestino nasceram um dia num pólipo. Nem todo pólipo vai virar um câncer, mas a maioria, mas os cânceres sim nasceram dos pólipos. Então, quando a gente trata o pólipo, a gente interrompe aquela cadeia. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem muito câncer coloretal. Talvez por causa da dieta. Menos fibra, mais gordura, álcool, tabagismo, tudo isso está relacionado. E no mundo, interessantemente, os cânceres de caso de intestino têm aumentado em pessoas com menos de 40 anos, com menos de 45 anos. Ninguém conseguiu achar ainda uma explicação para isso. Por que é que isso está acontecendo? Por que parece que está aumentando o número de casos de pacientes jovens com câncer de intestino? Muito tem se falado de novo em dieta. E coisas que vem na comida, enfim, mas a gente não sabe exatamente. Fernanda, era isso que eu queria aproveitar para voltar um pouquinho, né? Tu falaste, voltar um pouquinho na questão das causas, né? Tu falaste agora da dieta e a questão do Rio Grande do Sul. Por exemplo, nós temos dados também de que o Rio Grande do Sul é um dos campeões aí em utilização de agrotóxicos na produção de comidas, né? De alimentos. E quando tu fala na qualidade da alimentação, teria a ver também com não só, por exemplo, eu preciso comer mais frutas, mais verduras, né, menos industrializados, menos produtos com conservantes, mas não só isso, além disso, eu comer frutas, verduras e procurar produtos que não tenham sido adicionados de agroquímicos. Isso é importante também? Isso eu acho que é um ponto interessante, assim, porque a comida, como as pessoas têm chamado hoje de orgânicos, né? Sem utilização de agrotóxicos ou com mínima utilização, é uma coisa muito difícil. Primeiro, não é uma coisa que a gente consiga implementar para a população geral. É caro, é indisponível, e é difícil de dizer que uma coisa realmente é orgânica. A gente não tem uma agência nacional, estatal, que regule isso. Né? As pessoas que compram orgânicos compram de feiras, que, enfim, as pessoas dizem que é isso, mas a gente, de fato, não sabe como é que aquilo ali foi, né, cresceu. A maioria das pessoas não. É uma coisa meio irreal achar que as pessoas vão aderir a uma dieta sem agrotóxicos, até porque a gente não teria o número de pessoas que a gente tem no mundo hoje se não fosse pela agricultura moderna, né, sem defensivo agrícola. É muito irreal a gente achar que as pessoas vão parar de consumir alimentos que não tenham passado por algum nível de crescimento que tenha se usado alguma coisa de defensivo ou de agrotóxico, enfim. O que eu posso te dizer é o seguinte, no que a gente consegue limitar isso, é melhor, sim, né? Em tese, tudo que a gente usa na agricultura aqui no país passa por agências regulatórias, né? E a gente, em tese, deveria acreditar que tem estudos dizendo que isso não nos faz mal. Pois é, e aí a gente não sabe, essa é a verdade, né? Então, o que eu te diria é o seguinte, tentar evitar, por exemplo, coisas enlatadas, coisas processadas, alimentos industrializados, isso não é tão difícil assim, né? Talvez é mais factível uma pessoa vai lá, compra uma cenoura, faz a salada e se envolve no processo de fazer aquela comida
do que ela se preocupar exatamente com a questão dos orgânicos, né, da comida sem agrotóxico. Teve um estudo que saiu recentemente, porque existia uma dificuldade em se provar que isso realmente tinha a ver com mortalidade, né? Isso nunca conseguiu se mostrar, mas saiu um estudo interessante numa revista grande esses tempos, que mostra que talvez tenha uma correlação, que as pessoas que comem comidas orgânicas talvez vivam mais. Agora sim, se elas vivem mais porque elas comem comidas orgânicas, ou se elas vivem mais porque elas são pessoas mais preocupadas, porque elas são pessoas que fazem mais exercício, porque elas são pessoas que não fumam, isso a gente não tem como saber o viés dessa publicação, assim. Mas eu diria o seguinte, na medida do possível, sim, tentar evitar né, esse tipo de consumo. Mas eu quero deixar essa ressalva, que isso talvez seja uma coisa irreal, se a gente for pensar num país de milhões de habitantes, né? E numa coisa que a gente vai comprar, todo mundo que já foi no supermercado que vê lá a partezinha dos orgânicos, vê quanto é que custa. É óbvio que vai custar mais caro. Morre muito mais, apodrece muito mais a comida antes de ir para a prateleira do supermercado, né? Do que aqueles tomates que a gente tem em casa que duram, sei lá, 2 semanas, o tomate está lá perfeito. É óbvio que vai é evidente, né, que vai custar mais caro. Então é uma coisa que tem um certo sabe, eu gostaria de fazer essa ressalva, assim, que talvez seja uma coisa que não seja real para todo mundo. Então é isso. 2 entrevistas bem interessantes, não é mesmo? Muito obrigado por sua companhia, por sua audiência aqui no nosso Sindicato em Ação. No próximo sábado retornaremos com mais 2 entrevistas, 2 ou mais, muito interessantes, muito importantes para todos nós. Uma ótima semana e até lá! Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.